Muito bem, queridos. Hoje vocês viram tanto no feed do nosso Instagram quanto no Story também. Nós colocamos lá que a nossa live devocional hoje tem participação especial da nossa querida irmã, a missionária e psicóloga Thalita Farias. Daqui a pouquinho nós vamos convidá-la para estar aqui conosco e nós vamos ter um bate-papo muito interessante e certamente edificador sobre depressão, ansiedade e graça. Nossa igreja está aproveitando a campanha do Setembro Amarelo para nós refletirmos à luz da palavra de Deus sobre essas doenças da alma, né? Um mal do século que ainda assola e faz tanto mal, né? Destrói tantas vidas, tem destruído tantas vidas. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Thalita, como a profissional da área, certamente vai contribuir bastante para o nosso entendimento. Mas antes de chamá-la para cá, ela já está por aqui, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 34. Salmo 34, nós vamos fazer essa leitura bíblica do Salmo 34. Eu quero agradecer já a todos que estão aqui conosco. A Jéssica, sempre conosco. Seja bem-vinda, Jéssica. Deus te abençoe. Jaqueline também. Deus abençoe você. E vamos convidar, pessoal. Manda essa live aí para todos os seus amigos, sua família, seus seguidores. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar e serem edificadas na palavra do Senhor. Salmo 34. Se você tiver com a sua Bíblia aí próximo, por favor, abra e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor que nos diz: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus por sua palavra. Palavra que nos ilumina, nos edifica, nos instrui e nos consola. Esse Salmo 34, de fato, traz todas essas bênçãos sobre nossas vidas. De fato, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, nos instruindo na direção dessa live devocional, que todos vocês que estão aqui acompanhando e os que vão
assistir esse vídeo depois, sejam edificados para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido e santo, nós te louvamos porque tu és bom em todo o tempo e os nossos lábios se enchem do teu louvor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, te bendizemos, porque não há nenhum outro Deus que se compare a ti. Não há nenhum Deus que tenha revelado salvação, graça e bondade como o Senhor fez conosco. Tu, Senhor, és o único, e por isso o teu povo, que conhece o teu nome, que se chama pelo teu nome, te busca, te adora. Senhor, como é bom te servir, como é bom te adorar. Nessa hora nós te pedimos que a tua mão seja sobre nós, nos abençoando, nos iluminando, nos instruindo, trazendo sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, porque do Senhor nós precisamos, no Senhor nós esperamos. As nossas aflições, como o Salmo 34 nos ensina e nos faz enxergar, de fato são muitas, mas muito mais do que nos dá consciência daquilo que já está estampado diante de nós, as muitas aflições. O Salmo 34 nos enche de esperança, nos enche de alegria e de consolo, a saber que o Senhor é quem nos livra de todas as aflições. Pai, nos abençoa nessa hora e glorifica o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós assim te oramos e te esperamos, ó Deus. Amém. Amém. Muito bem, vamos chamar então aqui a nossa convidada especial, nossa irmãzinha Thalita Farias já está aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Vamos ver, acho que agora ela vai aceitar. Bom, tá aguardando aqui. Mandei o convite e agora vai. Olha ela aí. Boa noite, Thalita, paz, tudo Olá, bom? boa noite, a paz, tudo jóia. Amém. Deu uma travadinha aqui para mim, mas eu acho que agora ajustou. Foi. Tá O me meu ouvindo bem? travou? Foi para mim, mas pode ter sido Ah, aqui minha conexão. pronto. Pronto. Tá dando para ouvir, Por né, aqui. direitinho? Tá sim, tá sim. Pra mim tá dando um eco, eu não sei se pra tu tá. Às vezes acontece isso. Eu vou Ah, tentar baixar aqui o meu volume. Às vezes acontece isso. Não sei se vai ficar aí ainda. Se vai te atrapalhar, então me fala. Bom, para quem não conhece, Thalita, a nossa querida irmã, Thalita é missionária, psicóloga, é esposa do reverendo Joabe, né, pastor da Igreja Presbiteriana de São Martim, nossa igreja mãe. É mãe da lindíssima, fofíssima Lara, que está crescendo demais, assustadoramente. assustadoramente, né, Thalita? E, minha irmã, uma alegria ter você aqui conosco, participando dessa nossa live devocional e trazendo muita graça, trazendo conhecimento a fim da gente ser edificado, né? Nesse tema tão pertinente como colocaram aqui nos comentários, um tema pertinente, falar de Uhum, depressão, de ansiedade, e isso dentro desse ambiente de graça que é a igreja, né? Que a igreja deve ser. A gente isso. não ter medo, nem receio, nem criar, vai lá, vou usar já uma palavra do vocabulário, o tabu disso É. na igreja, né? E então, prazer, se apresente aí, fale com o pessoal e vamos começar esse bate-papo. É bom, eu que agradeço, né? Desde já o convite, poder estar compartilhando desse tema que é tão importante, né? E que muitas vezes, como já foi falado, né? Tem sido, não tem, né, tanta ênfase,
Apesar que a igreja agora tem se despertado mais, né, para essa questão, essa área, né, emocional, que é tão importante, tão quanto a espiritual, né? As duas elas caminham Sim. juntas. E aí, como já foi apresentado, né, tudo isso aí que você falou, e é só gratidão poder estar compartilhando com vocês sobre esse assunto nessa noite. Nesse mês, né, de setembro, setembro amarelo. Pois é. Você já veio no estilo, né? Eu vim no ritmo, É, é, mas tudo é. bem. Thalita, então vamos começar com as perguntas básicas, né? O que é depressão? Como é que aparece a depressão? É, qualquer sentimentozinho assim de tristeza, eu posso já diagnosticar, dizer, não, eu tenho depressão. Eu tenho depressão porque eu tô há 2 semanas chorando sem parar, sem dormir direito. Então, eu tenho depressão ou eu tenho crises de ansiedade. Como é que a gente pode definir depressão, ansiedade, e como é que se desenvolve isso? Vamos começar esse bate-papo assim, já trazendo definições. Uhum, certo. Bem, a depressão ela é uma doença crônica, né? E ela é caracterizada justamente pela alteração do humor. O nosso cérebro ele é afetado, né, por algumas áreas cognitivas, aí outras áreas eles são afetados e causam essa alteração justamente do humor e traz uma tristeza profunda. É uma tristeza realmente sem fim. Ela vem associada de quê? Vem associada de sentimentos de amargura, sentimentos de desesperança, falta de energia, né? A pessoa se sente muito cansado, muito fadigado, tem problemas de distúrbios do sono, falta de apetite. Algumas pessoas ganham muito peso porque começam, né, a comer muito, outras perdem o peso. E assim, dentre tantos outros sintomas que estão associados com essa alteração do humor, né, que é basicamente a definição do que seja a depressão. E ela pode ser o quê? Ela pode variar de grau, né, e de intensidade. Ela pode ser leve, moderada ou grave. E aí existe também vários tipos, né, de depressão. Existe a depressão persistente, existe uma distimia, que é justamente a mesma coisa. Existe a depressão maior, que já é um caso mais grave. E assim vai, dentre tantos outros que tem lá, segundo o DSM, né, 5. E aí, os fatores, né, as causas que podem desenvolver essa depressão, muitos têm dito que pode ser por fatores genéticos, fatores orgânicos também, ou também psicológicos, né? Tanto que nessa questão orgânica, a mulher ela tem mais predisposição a ter por conta de questões hormonais, né? Enfim, uma série de fatores. Então, essa é uma das origens, né? Algumas das origens da depressão. E existe também alguns fatores que a gente chama de fatores de risco, né? Que não significa que todo mundo que passou por alguma dessas situações, que tem esses fatores de risco, que terão depressão, né? Que serão acometidas por ela. Mas é uma grande probabilidade, né, de desenvolverem a depressão, que são situações estressoras, né, seja emocional ou seja física, pessoas que passaram por algum trauma ou abuso na primeira infância, pessoas que tiveram problemas com substâncias psicoativas, né, com álcool, drogas, pessoas que possuem doenças crônicas, alguma deficiência da questão neurotransmissores, pessoas que têm distúrbios do sono. Então, existem esses fatores de risco que podem, né, levar a pessoa já a ter a predisposição para ter a depressão, né, para desenvolver a depressão. E aí, falando em relação à tristeza, né, se qualquer tipo de tristeza é uma depressão. Não. A depressão, ela é uma tristeza que a gente chama tristeza patológica, que diferente dessa outra tristeza, né, que é uma tristeza transitória, acontece por vários fatores, é, Uhum. perda de emprego,
é alguma situação difícil, né, que a gente passa na nossa vida, né, que é inerente ao ser humano, são situações desagradáveis, desconfortáveis, né, e que leva realmente a uma tristeza, né, diante de todas essas adversidades, a pessoa fica ali desanimado, né, por isso que se confunde tanto, porque tem alguns sintomas realmente da depressão. Mas, diferente da depressão, a pessoa que não tem ela, quando passa por essas situações, ela consegue superar mais facilmente. Ela consegue, em meio ao caos, ela consegue enxergar, né, uma solução e ela sabe, o motivo dela estar se sentindo daquela forma. Ela sabe que ela está triste, ela sabe que existe uma causa, diferente da depressão, né? A depressão, a pessoa, na maioria dos casos, não existe, não existe um motivo aparente, né? A pessoa ela fica com essa tristeza profunda constantemente, dias após dias, dia após dia. Ela não tem, vamos dizer assim, ânimo, ela não tem motivação de viver. Alguns casos, vem muitos pensamentos suicidas, né, pensamentos de desesperança total. Ela não consegue enxergar uma melhoria para a vida dela. Né? E a principal característica é que a gente chama de anedonia, que é justamente ela perde a capacidade de sentir prazer. Ela perde essa capacidade de olhar para a vida, né, de enxergar as coisas boas, agradáveis da vida. Ela não tem esse olhar. É como se no cérebro dela existisse um bloqueio, uma parede, que as coisas positivas, elas chegam, mas elas não entram. Elas vêm, mas elas não entram. Enquanto que as negativas, elas entram com muita facilidade, né? Penetram demais. Então, assim, são muitos pensamentos pessimistas, né? Negativos. E existem alguns casos que podem evoluir para uma ansiedade. São poucos, mas a maior porcentagem é o contrário. É da depressão evoluir para uma da ansiedade evoluir para uma depressão. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade generalizado se caracteriza por uma preocupação excessiva de tudo. Não é simplesmente, vou fazer uma prova, estou preocupada, perdi meu emprego, estou preocupada. Ela tem essa preocupação excessiva, exagerada por tudo da vida, em todas as áreas da vida. Né? Então, assim, aí vem muitos sintomas que às vezes até se confundem com a depressão também, se misturam, na verdade, né? A pessoa começa a perder sono, né? A ficar muito inquieto, a ter muita fome muitas vezes, para suprir, né, algumas necessidades. E, enfim, uma série de sintomas que esses sintomas levam justamente a pessoa a ficar tão desesperançoso, se ver nessa situação, né, ali, com tanta preocupação, com tanto pensamento, tanta coisa ao redor, que ela começa a se deprimir, né? Ela fica ali deprimida, triste e entra num quadro de depressão também. Quando, na verdade, também da depressão para ansiedade fica a porcentagem, pode acontecer, mas a porcentagem é bem menor, né? E essa é a diferença, né? Justamente da depressão para a ansiedade, que a ansiedade é uma preocupação excessiva, né, a respeito de todas as áreas da vida, e a depressão é essa tristeza profunda, sem motivo aparente, perca da capacidade de sentir prazer pela vida, de prazer por tudo, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, né? Tantas pessoas levam a tirar sua própria vida, né, por conta disso. E, enfim, basicamente essa é a diferença. Não é qualquer tristeza, né? Não é eu estou passando por alguma situação difícil, e aí eu tô com depressão. Não, mas se você começar a perceber que essa tristeza, ela realmente ela não passa, ela cada vez mais está se agravando, que você não está tendo mais o controle, né? Que está tomando conta de você, você já não tem mais energia, não tem mais esperança, não tem mais visão, não tem mais nada nenhuma alegria a respeito de nada da sua vida, aí sim você pode estar entrando num quadro de depressão. Entendi. Nossa,
essas definições todas que você passou já me faz refletir na seriedade de fato que essas doenças são. E Uhum, que, assim, pensando no tempo que a gente tem vivido, de qualquer sintoma, qualquer coisa que eu tenha, uma dor de cabeça, eu espirrei muitas vezes, então rapidamente a gente pega o celular, coloca no Google os sintomas e o doutor Google fala pra gente o que pode ser aquela uhum, doença. Então eu fico imaginando quantas e quantas pessoas que estão passando por um momento, sei lá, como eu disse antes, né, umas 2 semanas chorando ou sem dormir direito, e aí você coloca isso no Google, o Google diz assim, ó, isso pode ser sintoma de depressão, e ali a pessoa já, né, toma aquilo como uma verdade, pega aquela informação na internet completamente avulsa, acha que não, mas é avulsa, né? E isso é muito prejudicial, porque uhum. não é porque a depressão e a ansiedade ou a ansiedade, né, não se perceba de uma maneira tão concreta como outras doenças, né? É algo assim subjetivo, então Uhum. vai ver no comportamento, como você colocou, a gente percebe o comportamento da pessoa, que ficou mais retraída, que ficou, é, enfim, tá mudando os seus hábitos. E o que me chama a atenção nisso que tu falou também, Thalita, é que essa mudança de humor não é do dia para a noite, né? Uhum. Para você fechar um diagnóstico e dizer assim, não, fulano tem depressão. Diante de tudo isso que tu colocou, as causas que podem ser orgânicas, as causas que podem ser genéticas ou simplesmente Psicológico. da mente, né? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com seriedade e com cautela, né? Uhum. Pois bem. E aí, Exatamente. Thalita, eu estava pensando, como a gente está aqui na live da igreja e a gente falou no começo como você até colocou também como a igreja tem se despertado, né? Uhum. Eu acho que a palavra não é nem só despertado, eu acho que a igreja tem corrido atrás Uhum. de um tempo perdido, né? De não falar sobre esses assuntos, de não De buscar na abafar, palavra né? de Deus, Muitas vezes. de abafar isso, muitas vezes. A gente fica se perguntando, será que crente tem depressão? Crente de verdade tem ansiedade? Não, porque existem igrejas, existem movimentos que, não, se você está com dor de cabeça, se você está doente, se você tem, se você pegou coronavírus, sei lá o que é que devem estar dizendo por aí, é porque você não tem fé. Isso é terrível. Isso fere o evangelho de Cristo e eu imagino você como profissional da área de psicologia, como não fica ouvindo um negócio desse, né? Será que crente tem Uhum. depressão? Ou a mesma coisa que perguntar, né? Será que crente tem algum problema do estômago? Será que crente pode passar por um câncer, pode passar por qualquer outro tipo de doença, né? Com Uhum. certeza, sim, né? Porque como qualquer outra doença, a depressão, ela sim, nós podemos passar por ela, né? Porque ela é também uma doença, né? Mesmo que seja algo que muitas vezes é mais subjetivo, né? Mas ela também desenvolve muitas vezes doenças psicossomáticas também, né? Que vão desencadear várias comorbidades que podem acontecer devido, né, à depressão. E é algo sério, assim como qualquer outra doença, precisa se buscar uma ajuda, né, e precisa realmente ter esse olhar. Se a gente for olhar para a Bíblia, muitas pessoas passaram por situações, né, assim, dessa tristeza profunda, né, que a gente pode dizer que foi uma depressão, né? Nós temos o caso de Elias, o Sim. próprio Jeremias, né, a Noemi, enfim, tantas outras pessoas que passaram por momentos assim, de depressão, de tristeza profunda, e grandes homens de Deus que nós conhecemos, como foi o caso de Charles Spurgeon, né, John Bunyan também, passaram por também depressão. Então, assim, você vê a vida dessas pessoas e tantas outras pessoas, né, da nossa contemporaneidade também, né, que nós sabemos e temos o testemunho que são homens de Deus, pessoas, né, de fé, pessoas que realmente têm uma comunhão com o Senhor, uma intimidade e que passaram por momentos assim, né, foram acometidos
né, pela depressão, por isso, porque nós somos seres humanos feitos, né, de carne e osso e estamos sujeitos a qualquer tipo de doença e com a depressão não é diferente. Perfeito, perfeito. E aí, como é que a gente poderia, Thalita, passar aqui nessa nossa conversa assim, ah, de maneira prática, como é que as pessoas podem buscar ajuda? Porque, como tu mesmo falou, né, assim, há um tempo atrás a igreja abafava isso. E eu acho Uhum, que a sociedade como um todo, quando alguém diz assim, eu vou num psicólogo, oxe, tu é doido, é? Né? Geralmente as pessoas já soltam essa resposta. E na igreja isso também é presente, isso também está presente. Não, uhum. vai para um psicólogo. Como assim psicólogo? Tem um pastor, vai conversar com um pastor. Como é que a gente deve é, buscar ajuda? Pensando que, lembrando exatamente o que a palavra de Deus diz, né? Que o ser humano é um ser integral. Nós temos Uhum. corpo, nós temos alma, né? E o Senhor, ele tem nos dado graça, tem derramado graça suficiente a fim de que a gente possa ajudar uns aos outros. Como é que tu enxerga essa relação de igreja, a psicologia e a depressão e as doenças mentais, né? As doenças da alma. Infelizmente, hoje a gente ainda tem muito preconceito, né? Estamos tão, em termos de informação, né, tão avançados, mas, assim, existe muito preconceito ainda, né, e muitas barreiras quando se trata de doenças, de transtornos mentais, né, de questões emocionais. E quando se fala, então, de procurar um psiquiatra ou psicólogo, pronto. Ah, eu não sou doido. Ah, quem vai para psiquiatra é doido. Pior do que psicólogo ainda é psiquiatra, né? Que tem aquele estigma, né, de que só vai para psiquiatra quem tem problemas doido, né? Já está jogando pedra por aí. Uhum. E, na verdade, quando a gente está com algum problema de pele, quem que a gente procura? Procura um dermatologista. Quando a gente está com algum problema de estômago, procuramos um gastro. Né? E qualquer outro problema de saúde, existe um profissional específico para aquela determinada doença. E não é diferente para depressão, para algum transtorno mental, seja depressão, seja transtorno de ansiedade, né, seja algum outro transtorno mental. Existe o psiquiatra, né, que é uma pessoa que vai ali diagnosticar, que vai tratar, que vai traçar o melhor plano de tratamento e a medicação adequada, né, para aquela pessoa. E no caso Uhum. específico da depressão, é de extrema importância ter um acompanhamento tanto com o medicamento, né, que é o psiquiatra que vai passar, como também com acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a medicação ela vai agir justamente na parte biológica, né, para dar mais energia, essa sensação de energia, né, nessas áreas, como eu Uhum. falei no início, que foram Sim. afetadas, essas áreas cerebrais, né, que são afetadas, áreas cognitivas e tantas outras, a medicação vai agir nessa questão mais biológica, né? E a Uhum. terapia, a psicoterapia, né, o acompanhamento com o psicólogo, vai ajudar na questão dos pensamentos, né? Porque o medicamento não vai mudar a sua forma de pensar. O medicamento não vai lhe ajudar a você interpretar situações de outra forma, né? Ter mais um objetivo de vida, voltar a ter um novo hábito, né? A conseguir enxergar a vida com outro olhar. A medicação não vai fazer isso, ela vai lhe dar mais energia para você conseguir entender aquilo que vai ser trabalhado na terapia. Né? Então, a Sim. terapia que vai lhe ajudar justamente a conseguir lidar com seus pensamentos, né? A conseguir ali ajudar você a conseguir interpretar determinadas situações que acontecem com você de outra forma. Então, por isso, a extrema importância desses dois andarem juntos, a medicação e a psicoterapia também. E quando não se há um engajamento nessa parte da medicação, quando é feita de mau uso ou quando ela não é realizada, né, é pior. Por quê? Porque a depressão ela tende a se cronificar ainda mais, né, a se agravar ainda mais. Então, não é para sempre. Né? Tem um período que você vai tomar, terá um início, né, e terá um fim.
né? Depois, quando justamente passar por esse período, né, de avaliação, de acompanhamento, vai chegar o momento certo de começar a fazer o desmame e você não depender mais dessa medicação. Mas por um momento, ela é necessária sim. E como nós estamos também falando, né, sobre, estamos no ambiente cristão, falando também Sim. sobre essa parte da graça também, né, sabemos que acima de tudo, né, existe um Deus. E assim como ele está conosco em todas as outras doenças, em tantos outros momentos da nossa vida, ele também está conosco nesse momento, né? E ele pode, se assim ele quiser, ele pode nos curar, né? E ele estará conosco em todas as situações, em todos os momentos, também é de extrema importância esse acompanhamento espiritual. Além da medicação, além da psicoterapia, né, você também que você tem essa fé em Deus, que você que serve a Deus, você passar também ter esse suporte, né, suporte familiar também, que é muito importante, e esse suporte também pelo seu líder espiritual, seja um pastor, né, seja um irmão na fé que você tenha, mas esse suporte espiritual você precisa, né? Você precisa ter esse acompanhamento, esse conjunto, né, de fatores de acompanhamento para que você consiga, né, passar. Existem aquelas pessoas que vão passar por um menor tempo, existem outras pessoas que vão passar por um período mais longo, né? Não sabemos, vai depender muito de como ela vai reagir a esse tratamento, né, esse acompanhamento. Mas sabe-se que haverá, né, o início e haverá o fim desse acompanhamento, né? Então, é muito importante que as pessoas que convivem, né, com uma pessoa que passa por depressão, né, não rotulem, não digam, né, que isso é falta de fé, é porque não ora, é porque não lê a Bíblia, né? É falta de Deus na vida, porque se buscasse a Deus não ia passar por isso. Será que esses grandes homens que passaram por isso, será que eram pessoas que não tinham fé? Será que eram pessoas que não buscavam a Deus? Né? Com certeza não. E tantos servos dele que a gente, vez por outra, escuta, né? Infelizmente, tal pastor tirou a vida. Né? Verdade. São situações que nós ficamos assim e não sabemos, não temos como julgar, né? Não sabemos o que se procede realmente, mas a gente sabe que Deus ele está conosco em todas as situações. E tendo, né, esse suporte, buscando a Ele, tendo todo esse acompanhamento, com certeza, né, nós passaremos, se algum de nós por aqui já passou ou passará por esse momento, né, por essa doença, com certeza Ele estará conosco e nos livrará. Amém. Amém. Acho que uma coisa muito importante que tu falou aí, Thalita, dentre tantas coisas importantes, é a questão ali do auxílio, tanto dos dois profissionais, né, o psiquiatra, o psicólogo, em traçar um plano, né, um plano de começo, meio e fim de um tratamento, porque Uhum, ah, qualquer doença nós procuramos a cura, nós buscamos a cura, ou o máximo possível, né, próximo de uma cura. A gente sabe que existem doenças, infelizmente, ainda incuráveis, né, pela mão do uhum, homem. Mas quando tu colocou essa questão de traçar um plano, eu acho que a gente precisa ouvir isso, porque muito do preconceito no meio da igreja e na sociedade como um todo é exatamente com relação aos remédios, né? Vou ficar tomando uhum. remédio pro resto da minha vida. Quer dizer que para eu dormir, agora toda vez que eu dormir eu vou ter que tomar remédio. Como assim? Eu não quero ficar escravo de remédio. E isso que você colocou, eu acredito que é muito importante a gente entender esse processo que vai ser um tratamento Uhum. e esse acompanhamento, né, de profissionais que vão nos ajudar, que se passarmos por isso, a, até a cura e haverá um desmame, como você mesmo colocou, né? Haverá um desmame. E outra coisa, esse acompanhamento psicológico com relação aos pensamentos. Eu nunca tive a depressão, nunca desenvolvi, nunca tive essa doença, mas eu já convivi com pessoas que tiveram, convivi de perto, e uma coisa que eu lembro bastante é a confusão de sentimentos e de pensamentos
a serem expressados por essas pessoas. Então, assim, essa pessoa está sentindo alguma coisa e ela não consegue dizer o que é. Uhum. Ah, é uma tristeza? Não, não é uma tristeza. Ah, é uma vontade de chorar? Não, não é uma vontade de chorar. Ah, você está sentindo uma dor de barriga? Não, não é dor de barriga, é um desconforto. Eu não sei dizer o que É. é. Termina nessa exclamação de agonia, né? Eu A não pessoa sei dizer não o que é. consegue, ela não consegue explicar porque ela não vê um motivo, né? Como eu falei no início, ela não tem um motivo aparente, né? É uma angústia, Uhum, algo que muitas vezes ela não tem realmente a definição, né? Ela só sente. entendi. Pois é, e aí eu acredito que nessa área o psicólogo ele deve ajudar a gente a organizar os pensamentos, né? Ou aquilo que a gente tem sentido, para poder, enfim, manter aquele convívio social de maneira harmoniosa, né? E Isso. tudo no lugar. Inclusive, justo por isso a importância, porque um encaixa o outro. Se você não toma a Uhum, medicação, você não vai conseguir se engajar na terapia, porque você, como o seu cognitivo é afetado, nada do que se for falado na terapia vai entrar. Como eu falei no início, como só entra as coisas negativas, então tudo que for falado, nada vai entrar, nada, vai ser mesmo que sim. nada, entrar por aqui, sair por aqui, né? Por isso a Uhum, necessidade da medicação. E se for só a medicação, também não adiantará, porque ela não vai trabalhar a questão dos pensamentos. Então, veja, como uma encaixa, né, na outra. Do mesmo vai jeito, apenas aquelas mascarar, né? pessoas, isso, do mesmo jeito, aquelas pessoas que também passam pelo transtorno de ansiedade, né, que não é qualquer ansiedade, que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Não é essa ansiedade que eu estou falando, é a questão do transtorno mesmo, quando já passa a ser essa ansiedade excessiva, essa preocupação excessiva. Né? Também é necessária a Uhum. medicação, porque um irá se encaixar no outro, né? Verdade, verdade. E outra coisa que você falou também, a questão da presença do pastor, do líder espiritual, desse acompanhamento espiritual, né? O conselheiro bíblico, por exemplo, né? Uhum, A gente tem visto a igreja, ah, principalmente a igreja reformada, igrejas reformadas despertando bastante para o desenvolvimento, a capacitação de conselheiros bíblicos. Eu acho que também é uma pessoa fundamental, né? com Nesse certeza. processo desse processo integral, né, como a Uhum, gente tem falado, e em tudo há a graça de Deus, né? Em tudo há a graça do Senhor cuidando de nós. Você citou aí homens na palavra de Deus que passaram por essa tristeza, né, como falava muito tempo atrás, antes de existir esse termo depressão, né, o nome da doença. uhum, E, e Deus ali é quem foi sustentando, é quem foi animando. O exemplo do profeta Elias mesmo, como você citou, Deus, ele não chegou ali só confrontando, só chamando a atenção de Elias, mas ele foi consolando Elias, né? A gente percebe uhum, o consolo do Senhor ali na vida do seu servo, alimentando ele, né? Enfim, cuidando de todas as partes ali que estavam com problema na vida de Elias. é, Então, eu acho que nesse exemplo de Elias, né, como foi citado, a gente já consegue ver esse tratamento integral de corpo, de espírito, né, do coração, da mente. É isso que a gente precisa viver, é isso que a gente isso, precisa olhar de fato, né, Thalita? isso. E ter, assim, muita atenção, né? Assim, quando percebermos, né, que está tendo algum sintoma, algo assim, a gente ter realmente esse discernimento, né, e nos libertarmos desse preconceito, né, de procurar uma ajuda, achar que não é coisa de Deus, será que fé é essa que eu não tenho, que eu preciso de tomar uma medicação, né, que Uhum. eu tô com essa ansiedade. Até ouvi um exemplo, né, de um conhecido meu, que ele também foi convidado, Sim. ele é psicólogo, né? Ele foi convidado para dar uma palestra também, né, sobre ansiedade. E aí ele citou, né, ó, nós muitas vezes, se a gente está se acordando muito de madrugada, pode ser que não seja só o Espírito Santo lhe chamando para orar, não. Pode ser alguma ansiedade aí que está por trás, né? Então, assim, esses pequenos sinais que a gente precisa, né, observar
e realmente quando vê que nós não estamos dando conta, né, que sozinhos a gente não está conseguindo vencer aquilo, a gente precisa ter esse reconhecimento de buscar ajuda, né, de falar, né, de procurar alguém que nos oriente, que nos direcione, né, para que a gente não guarde isso e a coisa não tenda a se aumentar, né, a se agravar cada vez mais. Então, a gente precisa ter muito esse discernimento para conseguir buscar essa ajuda quando for necessária. Amém, amém. Bênção, Thalita. Muito bom tudo isso que a gente falou. Eu acho que foi bem tudo isso que a gente trabalhou aqui nesse bate-papo, deu para fundamentar, para definir. Eu sei que a gente poderia fazer aqui mais umas 3 lives só falando sobre esse assunto e muitas perguntas, é claro, também para serem respondidas. Mas eu acredito que até aqui deu para a gente colocar bem na cabeça e entender que a Uhum, depressão, que a ansiedade não são males incuráveis, não são doenças escravizadoras onde não há liberdade, onde não tem esperança, mas a graça de Deus para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, né? E louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por pessoas como você, cristãs, que têm se dedicado a essa profissão, né? Tão bela, uhum, tão necessária, que é a psicologia. Ter cristãos nesse meio, eu acho que é urgente. Eu não vou falar mais uhum. necessário, eu vou dizer que é urgente da gente ter pessoas cristãs ali, de fato, anunciando a fé, anunciando a salvação em Cristo na medida que for cabível, né? Oportuna. Isso. Eu queria deixar um versículo, né, antes de que está lá em Isaías 41:10, que diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, nós temos um Deus, né, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, em todas derramando da sua graça, né, sobre nós, da sua misericórdia, né, que se renova a cada manhã. E essa é uma grande ferramenta que nós temos, né, porque a ciência hoje já enaltece nessa questão da fé, mas muitas pessoas também, né, se contribuem da fé, mas nós temos a fé no Deus que criou todas as coisas, né? Naquele que conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Que não nos criou e nos abandonou, mas nos criou e que toma e que cuida, né? De cada um de nós. Então, esse é o Deus que nós servimos, né? E ele deixou também a ciência para quando disponível, né? Para que a gente, quando precisasse, também pudesse, né, se utilizar dela, assim como todas as outras áreas da nossa vida, outras doenças, ele deixou também a ciência também para as doenças, né, relacionadas à mente, ao emocional, né? Então, que nós possamos vivenciar isso realmente quando passarmos, se passarmos por alguma situação, ou que se não seja depressão, mas seja uma ansiedade, ou qualquer outro problema emocional, né? Que a gente possa buscar realmente ajuda quando for necessário e, acima de tudo, ter essa certeza, né, de que o Senhor está com a sua mão vitoriosa, né, sobre nós, cuidando de nós e nos guiando, nos direcionando em tudo na nossa vida. Amém, amém. Eu quero pedir, Thalita, para a gente encerrar essa live com você orando. Pode ser? Sim. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, tão maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que esteve conosco, Pai, aqui nessa noite, Pai. O Deus, tu sondas e tu conheces cada coração. Tu sabes, meu Deus, das suas lutas, do que cada um necessita. E nós queremos, meu Deus, colocá-los, meu Deus, diante de ti, crendo, Senhor, que tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, aquele, Senhor, que está, meu Deus, conosco. A tua presença, Senhor, ela está conosco dia após dia, Pai. Oh Deus, e como seres, meu Deus, falhos, meu Deus, pecadores, como, meu Deus, seres, Pai, que necessitam do Senhor. Nós te clamamos, meu Deus, que o Senhor seja a nossa força, seja o nosso refúgio, meu Deus, dia após dia, Pai. Nos sustenta, Senhor, e nos ajuda
a buscarmos, meu Deus, aquilo que realmente, Senhor, Deus de um socorro. Nós sabemos que Tu és aquele, Senhor, que socorre, aquele que não nós. Oh Deus, te agradeço pela vida do pastor Adilson Júnior, Pai. Oh Deus, continua, meu Deus, usando o Teu servo, continua capacitando, dando sabedoria, meu Deus, e guiando ele em todas as áreas, meu Deus, da vida dele, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidades, meu Deus, de compartilhar. Foi, mas voltou agora, eu Voltou. acho. Amém? Amém. Amém. Thalita, mais uma vez, obrigado por ter atendido nosso convite. Quem Eu que quiser conhecer agradeço mais, a coragem. quem quiser conhecer mais o trabalho de Thalita, Thalita atende em Recife e tem um arroba, né? Repete, fala aí para nós, Thalita. Psi É Psi Thalita. Thalita. Psi Thalita Farias. Pronto, Psi Thalita Farias. Tem o pessoal dela, Thalita.farias, e o arroba Psi Isso. Thalita Farias. Deixa eu botar Segue a aqui. Thalita e qualquer dúvida você pode mandar para ela também. Qualquer dúvida ou comentário que você queira falar sobre o assunto, você também pode mandar aqui um direct para o Instagram da nossa igreja, querendo nos visitar também, ter uma palavra, conversar comigo ou com algum irmão lá na igreja. A Igreja Presbiteriana em Camutanga está de braços abertos para ouvir você, para ajudar claro, aconselhá-lo segundo a palavra do Senhor. Então vai ser uma alegria poder fazer isso, tá? Thalita, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e até a Amém. próxima, minha irmãzinha. Tchau. Tchau. Muito bem, meus queridos, que bom. Muito boa a palavra, o bate-papo com Thalita, muito instrutivo, muito educador, que esperamos que você tenha sido edificado, esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto, possa refletir e como eu falei também agora no finalzinho, juntamente com ela, tanto a Thalita, a psicóloga Thalita, está disponível para quem quiser conhecer mais do trabalho dela, marcar alguma consulta, enfim, é só entrar lá no arroba @psi_thalita_farias. E também, se você quiser uma palavra, um aconselhamento bíblico comigo na Igreja Presbiteriana em Camutanga, é só mandar um direct aqui no nosso Instagram e a gente conversa, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima sexta com mais uma live devocional ainda sobre esse tema. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.